A Cultura de Voz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora são 11 horas e 38 minutos, a temperatura é 16,8 aqui em Foz do Iguaçu. E de acordo com a produção, não sei se era segunda-feira, vereador Bobato, mas era 20 de junho do ano de 1923 e Pancho Villa, revolucionário mexicano, foi morto a tiros. O assassinato do único líder a invadir os Estados Unidos jamais foi esclarecido. Esse aqui também são daqueles episódios que passa para a história sem você saber exatamente os objetivos dessas figuras, né? Eles, mal comparando, ele foi o Lampião do México. Exatamente, muito parecido. Muito parecido, não é isso, professor? Exatamente. Porque o Bobato é professor, inclusive, precisa disso, escritor, inclusive. Porque o Pancho Villa, de repente, ele tem uma disputa por território mexicano, os espanhóis de um lado, os americanos de interesse do outro, ele fala, bom, aqui quem manda sou eu, e começou a fazer uma espécie de exército, não foi isso? Exatamente. E até hoje ninguém sabe exatamente mas o que ele queria, qual era a ideologia dele. Tinha disputa de território mexicano que acabou ficando com os Estados Unidos. Sim, né? sim. Esse era o princípio de todo o processo lá do que acontece. Mas a história do México e dos Estados Unidos é uma história que merece um dia inteiro para a gente debater. Ah, sim, e até hoje com novos episódios, né? Sim, continua. E até hoje em 1960, independência do Senegal, no dia 20 de junho. Veja, o Senegal é recente, é jovem ainda enquanto país independente. Em 1967, Muhammad Ali, campeão mundial de boxe, foi condenado a 5 anos de prisão por se recusar a servir o exército americano na guerra do Vietnã. E aí ele disse o seguinte, eu não tenho nada contra os guris lá da minha idade, lá do Vietcong, não tem por que ir lá matá-los ou lá por que morrer. E nem os Estados Unidos sabiam explicar o porquê do ataque, né? Não, também é um outro que você não sabe geograficamente. Porque qual era a ameaça ali? Eu não sei, até hoje também é um negócio... Era para combater a influência da União Soviética no Vietnã, era só para isso. Nossa. Sim. Mas eles acabaram com o Vietnã. Só para isso, entendeu? Ou seja, milhares e milhares, sim. Milhões e bilhões de dólares gastos. Porque com a China, eles não, o Vietnã em companhia limitada não vai se aliar nunca, são inimigos. Sim. Os outros demais vizinhos também não vão se aliar tão cedo. Mas essa é uma das guerras sanguinárias patrocinadas principalmente pelos Estados Unidos, mundo afora. Os Estados Unidos, na sua necessidade de se manter o poder de polícia do mundo, ou seja, que a sua ideologia era a única que valia, ele dava o direito e continua dando o direito aos Estados Unidos de entrar em qualquer país. Muito se discute, os Estados Unidos desenvolve qualquer arma, desenvolve qualquer coisa, e tudo pode nos Estados Unidos. Qualquer outro país que se desenvolva, qualquer outra situação que possa colocar um centímetro de risco a tal da segurança da humanidade, é questionada. A dos Estados Unidos pode fazer qualquer coisa. É que a bomba dos Estados Unidos é benéfica. É, né? Benéfica, talvez seja isso. Talvez seja isso. Não é uma bomba assim que agride e tal. Em 1979, o filme brasileiro Cabeças Cortadas, do Glauber Rocha, estreou no Brasil depois de 9 anos de censura. Em 1983, a seleção brasileira de basquete masculino derrotou a Iugoslávia por 86-80 e conquistou o Mundialito no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Falar em basquetebol, ontem nos Estados Unidos teve a final entre o Golden lá, como é que é o nome do Golden State e o Cleveland. E o Cleveland, né? E o Cleveland do James lá acabou vencendo. Mas olha eles... Que é surpreendente, né? Não, porque eles fazem... Quando o Cleveland ganhou o primeiro jogo, todo mundo achava que o Golden State tinha entregado o jogo para poder provocar o quarto jogo. Em casa, para ganhar o título em casa. E depois foram vendo que não era bem assim, né? Porque era tão superior o Golden State que poderia até dar o direito de fazer coisas desse tipo. Agora é uma coisa fenomenal você ver uma final da NBA. E eu não sabia para quem que eu torcia. Se eu torcia para o James, que tinha prometido o título para a terra dele, ou se eu torcia para o Varejão e para o Leandrinho, entendeu? Então, e aquilo foi nos últimos segundos que foi decidido o jogo, né?
Sem contar que o Curry é um jogador extraordinário, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Bobato, tu tá convidado para fazer parte do Contraponto da Cultura. Você é daqueles que tem curiosidade em vários assuntos. Gosto de radialista assim. Eu sou um eterno curioso a minha vida inteira, entendeu? 11h42, sabe o que é, Enes? É que chamou a atenção é o seguinte, que eles jogam a decisão final do campeonato da Liga Norte-Americana é decidida numa melhor de 7 jogos. E um time já havia vencido estava 3-1. Ou seja, faltava ainda mais 3 jogos, era quase impossível não ganhar um desses 3 jogos. Perdeu. E foi uma decisão inédita, né? Nunca um time virou uma final, perdendo 3-1. 11h43, Eli, diga, Eli. Ô, doutor Nelson, mais 2 informações do setor policial aqui. O GDE, o Grupo de Diligências Especiais da 6ª Subdivisão Policial, acabou prendendo na manhã de ontem Ibá Pérez Conrad. Ele é argentino e é um criminoso procurado, um dos mais procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. Ele foi preso num trabalho sigiloso por parte do GDE, que foi acompanhado pela Polícia Nacional do Paraguai através do comissário Críspoli Sotelo. Aliás, só foi confirmada a prisão dele depois que ele já estava em um avião, já sendo encaminhado para o Paraguai. Esse argentino, Ibá Pérez Conrad, ele era procurado por crimes, 3 homicídios e envolvimento com tráfico de drogas. E estava sendo procurado pela Interpol. E falando a respeito de Interpol e também notícias a respeito da polícia, novo tiroteio na região da fronteira do Paraguai com Mato Grosso ontem resultou na morte de 3 pessoas, entre elas brasileiros também. As vítimas foram os brasileiros Fábio da Silva Vilalba, de 23 anos de idade, os paraguaios Esteban Benites Espinosa, de 35 anos, e Nelson Benites Espinosa, 37 anos de idade. Eles, segundo informações, essas mortes foram para chamar a atenção da polícia, para tirar a atenção do que eles estavam fazendo. Eles metralharam vários pontos que pertenciam a Jorge Rafael, que era um traficante que foi morto no último dia 15. A situação anda bastante complicada no Paraguai e, por isso, a nossa Polícia Federal está em estado de alerta na fronteira, doutor Nelson. Ok, Eli. Como é que era o nome do cidadão, esse sujeito que era procurado pela Interpol aí? Como é que era o nome dele, Eli? Bom, ele, assim que ele tiver puder, ele volta. Enes, antes de nós conversar com o vereador Bobato, qual é o teu destaque hoje, hein, Enes? Olha, no final de semana, alguns deputados estaduais estiveram em Foz do Iguaçu para discutir a questão do pedágio. O pedágio volta a ser realmente um tema, né, quente, né? Agora, enquanto os deputados discutiam em Foz do Iguaçu e o eixo central da discussão era a prorrogação do contrato, em Brasília, né, um outro projeto que mexe exatamente com o mesmo tema estava sendo discutido pelo Senado. É exatamente assim. Há um projeto de lei que já passou, já tramitou pela Câmara, e que prevê que o carro que for emplacado, vamos tomar como exemplo São Miguel do Iguaçu, o carro que for emplacado no município que tem a praça de cobrança do pedágio, ele fica isento da cobrança do pedágio. E não é só isso. Por exemplo, eu trabalho numa indústria, numa cooperativa, além de São Miguel do Iguaçu, que ali está a praça de pedágio do município. Então, eu sou um profissional, um mecânico, um funileiro, um industrial qualquer, né? Eu provando que eu tenho um emprego naquele município, naquela praça, eu também ficarei isento do pagamento de pedágio. Moro em Foz do Iguaçu e trabalho no município de São Miguel do Iguaçu, numa indústria qualquer, também estou isento. Mas o projeto vai mais além. Ele prevê que, por exemplo, o eixo de integração de pedágios, né, 80% desse eixo de integração do Paraná, né, são rodovias federais pedagiadas, né? Também essas rodovias que foram repassadas aos estados e os estados, na sequência, terceirizou a cobrança do pedágio, também estarão sujeitas a este mesmo procedimento. Isso quer dizer que a BR-277 nossa, né, ela também sofrerá esse aumento. Agora, e essa conta? O projeto também prevê que a concessionária poderá pedir
uma revisão nos preços praticados, porque essa conta será passada para todos nós. Principalmente se a gasolina baratear, eles vão cobrar menos. Agora, caramba, mas espera lá, né? Essa conta será paga exatamente porque não tem nada a ver com uma situação. Passou pela Câmara Federal, está sujeito a ser aprovado pelo Senado. 11 horas e 47 minutos, a temperatura é de 17,2. O Ibar Pérez Corradi. Esse é um assunto que nos interessa, Enes. Esse cidadão é argentino. É o Ibar Pérez Corradi. Ele é argentino. Na Argentina, ele já tem... as penalidades são pesadas. Não são poucas, né? Homicídios, 3 homicídios. Né? O Paraguai, ele está vivendo no Paraguai desde 2012, se eu não me engano. 2012, casou com uma paraguaia, tem filhos paraguaios e foi preso aqui. É do tráfico. 11h48, em relação a essa reunião havida com a presença de deputados, uma comissão de deputados discutindo, na sexta-feira à tarde, e o Caleb estava lá, a Rádio Cultura foi, porque isso aqui é um assunto que interessa, é um assunto sério. Quantos vereadores estavam presentes na reunião, Caleb? Olha, eu vi vários, o vereador Nilton Bobato, o vereador Vitorassi, eu vi também a vereadora Anice, o vereador Coquinho, que estava na tribuna, inclusive, e o Paulo Rocha no fim da sessão. Presidindo ou apreciando? O Duzo Gessani. O vereador Duzo também estava lá. Então tinha um número específico de vereadores. Também. Bom, essa questão do pedágio, Enes, não dá para a gente entender. Vamos pegar a capital do estado, salve, salve, a bela Curitiba, a cidade de Sorriso, que está sempre com dor de dente, porque está sempre nublada e com cerração. Você pega a praça indo daqui para lá, São Luís do Purunã, e aí você paga a bagatela aí de 10, 12, 13 reais por automóvel para passar São Luís do Purunã, que dista 30 quilômetros antes de chegar a Curitiba, ou seja, a distância de 30 quilômetros antes de chegar em Curitiba. Aí você avança no sentido litoral, mais uns 30 quilômetros, se tanto, entendeu? E você chega numa outra praça de pedágio. E a praça de pedágio cobra pelo mesmo automóvel que você está conduzindo R$2, aproximadamente. Entendeu? E aí você pergunta, quem que é o honesto nessa história? Quem é que está praticando um preço correto? Porque ninguém vai me colocar na cabeça que a forma de conservação, que ali, você pode até pegar em regiões diferentes, que você vai alegar não sei o quê, e são centro-oeste. Então é linha reta tudo, você não tem pedra, você não sei o quê. Não é metade do preço, né? Entendeu? Caramba, como é que faz? Então digamos que seja dobrado, tinha que ser R$4 aqui. Bom, coitado do cara que está cobrando 12 está cobrando o preço justo. E o cara que está cobrando 2 está cobrando o preço o quê? Está querendo esquentar dinheiro? O que ele está fazendo? É um bandido? O que está fazendo para cobrar isso? Teria que ter uma justificativa. O de 2, nós nem questionamos o de 2 para o de 14, porque o de 2, que é aqueles pedágios de Santa Catarina, não incluíam obras. Incluía somente a manutenção e conservação. Não há grandes investimentos, porque as rodovias já estavam prontas. Então, agora, tanto que a base de comparação feita tanto pela FIEP, pela Cassiopar, por todas as entidades e pela Assembleia Legislativa, é com os pedágios do Centro-Oeste. Porque são obras e custam, quanto um pedágio aqui, o nosso aqui custa 13, 10, 12 reais, dá um preço médio do Paraná que vai de 10 a 12 reais, o preço médio aqui do Mato Grosso do Sul é de 4,50. Com uma diferença estupenda, assim, eles vão duplicar 90% da rodovia, de cerca de 700 quilômetros. A nossa, eles estão duplicando menos da metade do que isso, e pelo dobro do preço. E num contrato de 25 anos, que você prevê o processo da duplicação e das obras realizadas até o final do contrato. A diferença do contrato do Mato Grosso do Sul é que as obras precisam ser realizadas nos primeiros 5 anos do contrato. Você tem uma diferença fundamental, ou seja, o cara tem que tirar dinheiro, a concessionária tem que investir. Aqui não, aqui ela arrecada, se der, vai fazer as obras, que é o que está acontecendo até hoje. Não, mas ainda eles cobram. O processo é invertido, então você tem uma série de situações que se cria um negócio... Mas quando tem uma obra feita, quando tem alguma obra na BR-277, ainda é colocado no pedágio o valor. Qualquer obra. Vereador, deixa eu te colocar uma coisa aqui para vocês. O município de Sorriso é o maior produtor de grãos do Brasil. Responde ali por 1 ponto qualquer coisa, quase 2
da produção de grãos do Brasil. Então é a capital, não sei do que, da soja, não sei o que da soja, não sei o que da soja. O maior produtor de grão per capita do país. Do país. Tá. Exatamente. E aí é o seguinte, eu conheço lá muito bem, viu, Bobato? Então, tem uma experiência da linha Barreiro à cidade de Sorriso, a BR. Isso aí tem, vamos dizer, uns 30 quilômetros, quase 40 quilômetros de asfalto. Sabe quem é que fez? Os produtores. Os produtores. Essa é a novidade do Mato Grosso. Lá da outras concessões do Mato Grosso é isso, que são os produtores se reúnem, fazem consórcios e estão administrando as rodovias de lá. Pois é, mas você sabe, veja, a produção de grãos desse local, Bobato, eu acho que ela soma talvez Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu juntos, entendeu? Talvez, eu estou dando um chute aqui, não quero dizer que é com precisão. Mas você paga R$1 na cancela para passar pelo pedágio. R$1. Lá tem o seguinte, você tem uma temperatura média de 33 graus durante o ano e que chove pontualmente 6 meses de seca. E nesses 6 meses de seca, 40 graus é 9 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã. Então, que trabalha, e tem um detalhe, é arenoso o solo. É arenoso, é fofo, para afundar é fácil, para abrir panela é fácil. O Centro-Oeste inteiro é assim. O Centro-Oeste inteiro é assim. E os caras conservam maravilhosamente bem a esse preço. Entendeu? Então eu não consigo entender essa planilha de... Não tem, duvido que tenha um cara que diz, não, Nelson, tu é burrinho, tu não entende nada disso. Tá bom, eu me contento com essa pecha. Mas não duvido que traga o gênio e consiga entender esse valor de tabela. Mas hoje, o convite que nós... Só para, ainda falando desse negócio do pedágio dos vereadores, o vereador Queiroga até ligou aqui, ele me cumprimentou lá durante a audiência pública, ele estava lá também, ele até ligou aqui porque eu esqueci de falar o nome dele, né? E aí ele ligou, não, te cumprimentei lá. E é verdade, ele estava também, o vereador Luiz Queiroga. Porque isso interessa. Não que o vereador vá legislar em cima de uma legislação que não é da competência municipal, mas é a comunidade que depende direto, inclusive ele, né? E neste momento é fundamental que se tenha uma opinião política muito clara a respeito disso. A população precisa entender isso, porque o que se propõe é um grande engodo. Qual é a proposta? Agora nós vamos fazer as obras e vamos reduzir pela metade o preço do pedágio para renovar o contrato. Não. Que é o conto do vigário já contado pelo Lerner lá em 98. A mesma coisa, e o que virou isso? Ou seja, nós sabemos que... Então não tem que abrir. A questão não é... não é acabar com o pedágio. A questão é um pedágio justo, um valor justo, que seja equilibrado. Hoje, a taxa de retorno dessas concessionárias do Paraná é de quase 20% do valor do pedágio. De lucro líquido, assim, fora todo o processo do investimento que não é feito. Então, beira o processo do absurdo. O Paraná precisa ter uma posição muito clara de defesa de uma nova concessão. Pode até ser essas mesmas empresas que disputem. E algumas dessas empresas ganharam essas licitações no Centro-Oeste, por menos da metade do preço. E lá pode, aqui não pode. Porque a filosofia da coisa é o seguinte, se alguém cortou Peroba, Angico, não sei o que, para meter uma estrada algum dia aqui no Paraná, não foi o pessoal da concessionária. Eles pegaram prontas estradas e a partir daí haveriam de fazer investimentos, duplicação e não sei o que a rigor não foi feito. Né? Eu tenho, assim, simploriamente eu digo o seguinte, o governador Beto Richa, uma vez definido com a União, né? A renovação da concessão por mais 50 anos, por tantos anos, entendeu? Para poder daí fazer o processo licitatório, entendeu? Definido isso, chega em 18 e fala o seguinte, um editalzão bonitaço aqui, quem quiser entra, vai ser rigorosamente aferida a condição, a capacidade e tal, e o vencedor vai explorar. Se entrar alguém dizer que vai cobrar R$150 por cada carro que vai passar na cancela, ou se vai cobrar R$3 ou R$2, aí vamos analisar a capacidade da empresa, né? Para ver se realmente tem uma expertise naquilo, se tem condição técnica de fazer o que o edital exige, e passa a ser o São Beto do pedágio. E atende 99,99% da população do estado do Paraná. Exatamente. O espírito das discussões do pedágio, nesse momento que antecede o seu final, tem que ser esse. Não é a prorrogação.
Não é. Não é. A prorrogação, eu acho que distorce totalmente os objetivos e os interesses de empresas e de pessoas. O que nós queremos é quem vai oferecer um serviço bom por um preço menor. É isso que nós queremos. E não prorrogação de contrato. E sem contar, seu Enes, que o Nelson passou no pedágio, e eu até coloco no meu carro, que eu ando aquele negócio do passe livre lá, como é que a gente, do Via Fácil, que já tem que pagar ainda mais um pouquinho por mês para ter aquilo. Que eles vivem mudando a tecnologia. Eu até desisti desse negócio, porque você para mais tempo trocando a tecnologia do que passando. Não, e daí eu passo e digo o seguinte, olha, também sou um ser humano, às vezes em quando eu tenho que ir a um banheiro. Tenho que fazer... Não, esse aqui é só para funcionários. Eu falei, tá bom, eu vou procurar um emprego, vai que um dia eu estiver passando por aqui, eu precise. Às 11h50, porque isso daí tem que virar funcionário da concessionária se você quiser também usar o banheiro. E só terminando o debate proposto pelo Enes, se o debate fosse meramente técnico, só isso já não valia a renovação. Claro. E não é só técnico. Nós temos outras situações que precisam ser explicadas. Vários deputados falaram lá na audiência pública sobre o destino desse dinheiro, que não é bem para as empreiteiras, para as concessionárias. Essas coisas precisam ser clareadas. Porque tem que pegar, Bobato, e fazer um novo edital, que, claro, ninguém vai querer colocar nessas parcerias, entrar para ter prejuízo, a gente compreende isso. Compreende a celeridade do reparo, que não tem que ter o secretário para ir com o deputado, para ir não sei aonde, para não sei que ministro, para não sei... Agora o presidente é nosso, agora não é mais nosso, entendeu? Para que não tenha isso e tal. Então você tem ali, aquele que está explorando o serviço, você tem um poder de exigir o reparo, isso, aquilo, muito, muito mais facilmente. Como ideologia, até não sou contra a cobrança do pedágio. Agora, que essa planilha, da forma como é feito no Paraná, não se sustenta em nenhuma discussão de preço, em pedágio nenhum do mundo, tenho certeza absoluta. E o que faz agora? Vamos renovar? Fica na canga dos mesmos caras eternamente. Aí fica o Requião dizendo que vai baixar, que vai mudar, fica o Beto Richa dizendo que vai entrar, que aquele discurso não serve, é um outro discurso, mas no meu bolso, meu parceiro, nunca diminuíram um centavo na hora que você quer passar. Não é verdade? Exatamente. Mas daí foi a juíza que deu. Não sei o que. Claro, está no contrato, a juíza vai obedecer às leis do contrato. Faz um contrato que não castigue quem estiver explorando a concessionária, mas que também não meta... Agora é a responsabilidade do Bobato, passa para o usuário sempre a responsabilidade. O Roberto do Jardim Maracanã ligou, ele pergunta se tem algum controle para saber quantos veículos passam e fica arrecadado para o Estado. Tem sim. Tem. Mecanismo de controle tem. Se você perguntar para mim se é infalível, aí já posso garantir que... Já garanto que não é, não sei em que percentual. Já garanto que não é. Que tem esse detalhe também, né? Porque, na verdade, o problema da fiscalização do controle, ele é pouco útil para o Estado. Porque o preço da tarifa não está relacionado ao fluxo de veículos. Está relacionado a um contrato que ele foi licitado a partir de obras paralelas. Isso. Ou seja, qual é a concessionária que mais faria obras paralelas à rodovia que ela vai administrar. Beira um absurdo quando se entende um negócio desse hoje, sabe? Na época, pouca gente se deu conta desse processo. Por exemplo, a Ecocataratas, que já era Cataratas do Iguaçu anteriormente, ela ganhou a licitação porque ia fazer o asfalto da Prainha de Santa Terezinha, ia fazer o acesso enfim, os acessos paralelos. Então não tem o controle de veículos, pouco importa para a composição do processo do preço do pedágio e da própria fiscalização. Interessa sim para o Estado para a arrecadação do ICMS, dos municípios, do ISS, do processo de cobrança do imposto. Mas toda a composição do trabalho pouco importa. E também, assim, claro que interessa para a gente saber o volume de recursos que se movimenta nesse processo para você poder trabalhar num novo contrato a partir desse pressuposto. Nesses de Lerner para cá, Bobato, nenhuma concessionária foi até o governador e fala: governador, viemos pagar a multa do contrato, estamos devolvendo, nós não temos condição, preferimos pagar a multa e vamos romper o contrato. Não teve ninguém.
Ninguém. Ninguém. Claro. Porque o negócio. Só querem renovar. É o negócio mais lucrativo que existe. Até eu, ou seja, qualquer um de nós poderíamos ter participado daquele processo licitatório. Se você tem uma arrecadação, que você arrecada para depois fazer a obra, claro, qualquer um pode fazer, qualquer um pode participar do processo licitatório desse. Há 12h02, nós convidamos hoje aqui o vereador Nilton Bobato. Por que nós convidamos o vereador Nilton Bobato? Porque tem a CPI e ele tem um cargo na CPI de relator. Não sou relator, sou só membro da CPI. Membro da CPI. Quem que é o relator mesmo? O Edílio da Lagnol. O Edílio. O Edílio vai relatar como deve ser relatado? Será? Vai. O Edílio é gente boa, nosso amigo. Bastante. O Edílio nasceu ali na região metropolitana de Iraí, no Rio Grande do Sul. Então, ele é gente de bem. Aliás, eu tenho dito em vários momentos, as pessoas dizem, mas os vereadores que compõem a CPI têm trabalhado bastante. Estão trabalhando, dando celeridade ao processo. Estão correndo atrás. E nós estamos de olho nisso, porque é o assunto do dia. Será que vai, não sei o quê? Tem gente cobrando, dizendo que vocês estão fazendo, digamos assim, estão desviando o foco de outras atenções que haveriam de ter, ou que não sei o quê. Eu acho... Eu continuo com a mesma opinião, Enes, que eu tive desde o primeiro dia. Bom, tudo bem, antes era boato, antes era digamos, uma denúncia partida de um particular, que veio de um particular, tal. Não, mas agora é Polícia Federal com seus relatórios, com suas conclusões, e daí eu sou vereador e faço o quê? Aí eu não vou, eu gostaria que as pessoas entendam, eu já recebi críticas por eu ser a favor da CPI. Da instalação. Eu não acho que nem sou a favor e nem contra, é uma obrigação. Sim, necessária. É uma obrigação necessária, não tem. Num caso como esse. Como é que a Câmara, o que a Câmara não fez até agora? Eu digo sempre não por minha culpa, do meu mandato, que nós tentamos várias vezes abrir outros, e a Câmara já abriu outros processos de investigação. A própria Operação Pecúlia diz isso. Uma das principais acusações feitas na Operação Pecúlia é resultado de uma CPI feita pela Câmara de Vereadores. As pessoas esquecem disso. E que a Câmara não tem poder de prender ninguém, não tem poder de... A Câmara faz o que fez naquela CPI das finanças, encaminha a denúncia para os órgãos responsáveis. E os órgãos responsáveis... Como a Polícia Federal não caça mandato, nem de vereador e nem de prefeito. Exatamente. Então, cabe... Por que a CPI? A velha história da CPI. Por que a CPI? Porque a CPI é necessária, ela é fundamental. E ela não é tarde. Ela é no momento que se define a questão política da imposição das investigações. Ou seja... Existe elementos, existem vários indícios, e a Câmara precisa criar o seu próprio caminho de investigação, porque se chegar aos indícios de culpa, por exemplo, do prefeito, a quem cabe caçar o mandato do prefeito é a Câmara Municipal de Vereadores. Ou não, sabe? É a Câmara Municipal de Vereadores, ela tem que interferir nesse processo. Se a Câmara ficasse em silêncio, nós estaríamos sendo acusados de estar em silêncio. O Bobato, e aí surgiu a figura do advogado Túlio Bandeira, que foi candidato ao governo do estado do Paraná, e que, segundo as explicações naquele momento em que ele fazia parte do quadro de direção da fundação do Hospital Municipal, ele fazia isso por benevolência, por filantropia. Assessor jurídico voluntário. Assessor jurídico voluntário. E o fato é que ele foi, e nós convidamos o Túlio Bandeira, e até ficou agendado para sexta, e daí não pôde, segundo ele, por compromissos que ele tinha em Brasília, e nesse momento ele está tendo compromissos de ordem particular, profissional, segundo ele, no Paraguai, e não pôde comparecer, então, na Rádio Cultura. Mas qual seria a motivação da convocação de Túlio Bandeira? Nós temos, eu não vou entrar em detalhes, até para não comprometer a CPI, mas nós temos um dos elementos colocados pela Operação Pecúlio é o Hospital Municipal. Para compreender a história do Hospital Municipal, passa obrigatoriamente por ouvir pessoas como Túlio Bandeira, que participou de vários processos. Ele, inclusive, é réu num processo movido pelo Ministério Público Estadual, relacionado a pelo menos um dos contratos. Mas há vários contratos do Hospital Municipal que passam
pela anuência do advogado, na época voluntário da Fundação Municipal de Saúde, Túlio Bandeira, e também a importância política dele na influência, inclusive, de direção, de seleção de empresas que participaram do processo de implantação da fundação do Hospital Municipal. E até agora, e algumas pessoas envolvidas pela Operação Lava Jato, levantadas pela Operação Lava Jato, continuam sendo indicações dele na Secretaria Municipal de Saúde. E é isso que nós precisamos esclarecer e ouvi-lo, é necessário ouvi-lo, assim como vamos ouvir outros servidores que não necessariamente estão lá nas escutas telefônicas da Operação Pecúnia. Espera aí, Bombato. Vereador, me chama a atenção quando o senhor diz assim, não, é a indicação dele. Mas é uma indicação lato sensu, vamos dizer assim, genérica ou com poder de dizer o seguinte, olha, isso aqui, como se o Nelson dissesse, isso aqui, o vereador Bobato vai assumir esse cargo e eu exijo, porque isso ou por aquilo. Ele jamais vai assumir isso e ninguém vai assumir nesse porte, mas nós queremos entender como é que algumas pessoas que têm poder de decisão mantinham relações políticas com o Túlio Bandeira, com toda a estrutura montada. E quando nós falamos Túlio Bandeira, nós estamos falando de Edson Casagrande, da estrutura vinda do sudoeste do Paraná para administrar a fundação do Hospital Municipal e parte da Secretaria Municipal de Saúde. Qual a parte da Secretaria Municipal de Saúde? Justamente a que mexe com os contratos. 12 horas e 8 minutos. O que eu achei bem engraçado foi o seguinte, que até o iguaçuense ficou brabo com o governador Beto Richa, quando o Beto Richa baixou o decreto lá pela criação do curso de medicina em Francisco Beltrão e não criou aqui em Foz do Iguaçu, e nós aqui iguaçuenses e tal. O que eu acho engraçado é o seguinte, daí tem o hospital, um hospital construído pelo governador Requião. Exatamente. Né? Um hospital grande lá, e teve problemas de administração, e ora foi o irmão do Caíto, e ora foi outro e tal. Parece que agora a coisa tá andando a contento do jeito que se esperava. Mas sabe o que eu não entendo, sabe, vereador, é que toda essa expertise foi desperdiçada pelo Sudoeste, entendeu? E veio parar aqui em Foz do Iguaçu no nosso hospital. A troco de quê? Nós vamos descobrindo, né? O valor da dívida do hospital, o valor da quebradeira geral da saúde de Foz do Iguaçu. Talvez por isso o governador tenha optado por mandá-las para cá, porque essa turma era de confiança do governador Beto Richa. Quem é o Edson Casagrande? Era secretário de Assuntos Estratégicos do governo do Estado, que tem essa relação de proximidade política com o Laboratório Biocenter, com... Sim, deixa eu fazer aqui. Eu sei que você está politicamente até do lado oposto, mas eu penso que nestas questões a relação é com o Casagrande e não com os apaniguados, com os afiliados, entendeu? E é possível. Né? Uhum. E a gente, eu acho que tem que relevar, porque eu não consigo entender. Aí realmente eu me obrigo a pelo menos colocar aquilo que eu estou vendo. Eu não vejo o governador Beto Richa com uma intenção de administrar mal o hospital de Foz do Iguaçu para fazer seus meninos se derem bem na vida, né? Não consigo imaginar, sou sincero em fazer esse contraponto. O que eu acho que pode ter acontecido, vamos partir do pressuposto que ninguém quer quebrar um hospital, é que entenderam que qualquer coisa era possível no Hospital Municipal. Sim. E a partir daí você tem... Para organizar esse processo de colocar a gente de absoluta confiança deles no hospital, você cria desde empresa que não tinha... Você pega, por exemplo, a empresa Dene Estacionamento, que era uma empresa de um rapaz que mora lá na Vila C, que assume uma empresa que assume os contratos de portaria e recepção do Hospital Municipal. Você pega uma empresa chamada Empreiteira Sul, que é uma empresa que foi criada em janeiro de 2013, ou seja, já prevendo com o irmão do que seria o diretor técnico do Hospital Municipal, do Faisal João, o irmão dele, que depois passa para a sociedade para um vereador de Santo Antônio do Sudoeste. Então, quando você vai entendendo toda essa composição dessas empresas que não tinham expertise nenhuma na área do Hospital Municipal, elas foram colocadas para quê? Mas quantas faculdades de medicina tem em Santo Antônio do Sudoeste? Não sei, deve ter algumas. Deve ter algumas, né? Porque o que tem gente com expertise... E dos hospitais daquela região ali, que é isso que nós precisamos compreender, e qual é a importância política dessas pessoas, porque isso só é possível de acontecer por influência política.
Porque ninguém monta todo um esquema desse do jeito que foi montado, independente de questão de desvio ou não, mas nós estamos falando aqui de expertise técnica, de gente sem experiência alguma em hospital. Perguntar para o Túlio Bandeira qual era a experiência dele para dar parecer em hospital municipal, do passado administrativo, jurídico dele, qual é a experiência? São coisas que a gente entende. Que a gente não entende, e aí nós né? voltamos ao prefeito municipal, porque quem permite, independente tenha sido, talvez o governador Beto Richa tenha dito, que eu posso contribuir com você é isso aqui, mas um prefeito que aceita isso, e se quer, e deixa isso acontecer do jeito que aconteceu no município de Foz do Iguaçu, e aí nós vamos relacionar por que se aumentou o custo tanto do hospital, porque tem aquele questionamento que se aumentou de 4,5 milhões para mais de 7 milhões, nós estamos falando de uma diferença de quase 3 milhões de reais por mês, de dinheiro do município, porque esse dinheiro não vinha de lugar algum. E aí nós vamos entender por que estão devendo para o Costa Cavalcante até hoje 30 milhões de reais, por que não pagaram o Costa Cavalcante durante todo o período de gestão da fundação do Hospital Municipal, porque tiraram o dinheiro de algum lugar e colocaram em outro. Colocaram na mão de quem? Nós tínhamos, assim, numa conta bem simples que nós fizemos na época, que nós tentamos abrir uma CPI para investigar exclusivamente o hospital, uma conta bem simples, somente em 5 contratos tinha um sobrepreço, não vou nem falar de superfaturamento, porque superfaturamento você tem que ter de sobrepreço desses 5 contratos, que dava mais ou menos R$1 milhão por mês, só de 5 contratos. Que eram os contratos dos serviços terceirizados do hospital, de apoio administrativo, recepção, telefonia, engenharia clínica, essas coisas, sem entrar em medicamentos, sem entrar em lavanderia, sem entrar nos contratos de serviço fim do hospital. Dava pelo menos R$1 milhão por mês de diferença. O Enes, para a gente encerrar essa conversa aqui com o vereador Bobato, uma coisa é, por exemplo, assim, a gente receber, vamos imaginar que o secretário de Saúde do Estado... ligue aqui para o nosso secretário de Saúde e diz, olha, eu estou te mandando um cardiologista aí para Foz do Iguaçu, era do quadro aqui do Hospital Angelina Caron. Você diz, opa, pode não ser o melhor, tal, mas tem uma referência ali, né? Você tem uma referência. Agora eu estou te mandando o cara que passou em frente à farmácia do Povo da Pranchita para dirigir o hospital. Fica meio esquisito essa compreensão de currículos que são apresentados. Diga, Enes. Agora, Ana, se ele manda, digamos assim, um médico que está ainda na formação para ser residente, eu não sei o que iria acontecer. Mas tem médico que reside no hospital? Agora, viu, Bobato? Espera lá. Eu sempre tive mania de acompanhar algumas opiniões, principalmente de jornalistas, digamos, mais maduros, com mais experiência em campo político, né? De que o que faz o Senado, do que faz a Câmara Federal, de que faz a Assembleia, não é muito diferente do que discute uma Câmara Municipal, nas suas devidas proporções protegidas. Claro, perfeito. Não vamos discutir aqui coisas nossas, né? Não vamos discutir o que está acontecendo lá, como eu disse, com a situação do pedágio no Senado, em Brasília, porque é a questão deles lá, são rodovias federais. Mas, hoje, vendo um comentário de um jornalista mineiro, com relação à matéria que foi discutida aí no fim de semana do Paulo Rocha, né? Eles estamparam isso em primeira página do jornal O Estado de Minas. Nossa! Está lá, fotos da Câmara, vocês todos lá, essa coisa toda, né? Agora que o requerimento era meu. Então, mas a pergunta é exatamente para você, porque o requerimento é seu, né? Então, veja, né? As explicações, elas vieram a posteriori, né? De que realmente foi uma brincadeira, tal coisa. Na sua visão, na sua audição também, né? Isso foi uma brincadeira ou foi um mal-entendido, entre aspas? Eu não vou debater o vereador Paulo Rocha, você me desculpe, mas assim, é muito... A impressão que eu tenho é que se for para ser uma brincadeira, a pessoa tinha que ser um grande ator, tinha que ser muito bom ator para fazer aquilo, não me parece que é o caso. Ele queria criticar única e exclusivamente o requerimento por ter sido proposto por mim. Quem acompanha o dia a dia da Câmara de Vereadores, ele faz isso com uma certa frequência, da necessidade de ele olha o autor e a partir do autor você vai fazer a crítica, porque talvez tenha um entendimento que debatendo comigo tenha... Eu até tinha dito para ele antes fora do plenário, eu falei, vereador, é um assunto sério, nós temos uma situação que é preocupante, daqui a pouco o município pode perder
o programa de residência médica porque os médicos vão embora. Nós estamos falando de gente que vem aqui para estudar, que fica 12 horas dentro do hospital e que a única maneira deles se manterem, porque como uma pessoa dessa vai trabalhar? Pagaram ou não pagaram? Olha, até sexta-feira não, hoje eu não sei. Hoje eu não sei se pagaram. Então tem que fazer essa pergunta para a Fundação Municipal de Saúde. A Fundação Municipal de Saúde. É uma bolsa de pouco mais de R$3.000 por mês, que em tese é para o médico que já é formado, por isso nós chamamos de médico, porque ele já é médico, ele é clínico geral e está fazendo uma especialidade no período de 2 anos. Foi uma conquista do município isso, um programa de residência médica, isso é importante. Você movimenta o hospital, você transforma o hospital numa espécie de hospital-escola para especialidades. E você pode, com isso, angariar alguns profissionais que se falta tanto na nossa região, principalmente em áreas de especialidades. E é um absurdo você imaginar que o município atrase 4 meses uma bolsa auxílio dessa. Não estamos falando de um salário de 15, 20, 30 mil reais. Não, é um custo barato. É baratíssimo. De onde somando, vem? Esse dinheiro é do governo federal? Inicialmente existia um convênio do governo federal, que era o convênio era com o MEC, mas quem paga a Bolsa Auxílio era o Ministério da Saúde. Mas me parece que o Ministério da Saúde deixou de repassar o dinheiro para o município, porque o contrato estava vinculado direto com a fundação do Hospital Municipal. Isso ainda precisamos averiguar ainda exatamente qual é o motivo. O fato é que o dinheiro não tem vindo. Ô, Bobato, mas o município tem condições de assumir uma conta de 9, 10 médicos, 3 mil e poucos reais por mês. Beira um absurdo você não fazer. Você perdeu o programa de residência médica por causa de... Ô, Bobato, me esclarece uma coisa aqui. Vamos aqui no pau da peroba, como diria o Guimarães Rosa. É o seguinte, o hospital, eles, não adianta maquiar número para cima e para baixo. O hospital municipal, fundação, pega a rubrica que você quiser. Então, a saúde do município, por conta do hospital, deve 100 milhões de reais. Tem um furo aí. Não tem um pila daqui para frente em orçamento para gastar com saúde. Vai ter que remanejar a verba daqui, dali, fazer o gato e o sapato. Havendo verba, nós temos esses casos, entre outros tantos, de fornecedores, disso, daquilo, que a gente poderia pontuar aqui. Nós não corremos o risco, Bobato, de o futuro prefeito, seja quem for, prefeito, chega e diga o seguinte: bom, tenha a intervenção que tiver, eu que responda pelas obrigações que me cabem perante a lei, está aqui a chave, eu não quero mais hospital municipal porque eu não tenho dinheiro para pagar. A situação é muito preocupante, assim. Nós temos não só o hospital municipal, nós temos dessa vamos virar uma calamidade pública igual lá no Rio de Janeiro. Dessa dívida com Costa Cavalcante, ela foi feito parcelamento que o município não está cumprindo. O Costa Cavalcante tem ameaçado parar o atendimento, o Costa Cavalcante só está recebendo as atuais parcelas em dia, porque o mesmo dinheiro foi parar para o governo do Estado. O que aconteceu com isso? O município abriu mão de uma arrecadação de quase 2 milhões por mês, que era o dinheiro vinculado aos atendimentos do Costa Cavalcante, porque fazia uma apropriação indébita, ou seja, pegava o dinheiro, no lugar de pagar o Costa Cavalcante, pagava outras coisas e vai quebrando tudo, vai fazendo um processo. Só ali você tem uma dívida. A dívida da fundação do Hospital Municipal é com o INSS e Fundo de Garantia, beira os 50 milhões de reais ali. Com o INSS. Mas quanto com o Costa? Mais cerca de 30 milhões. Vai dar uns 80 milhões do total da dívida, fora outras dívidas aí. Agora, é uma dívida que quando a atual gestão assumiu, no hospital, no Costa Cavalcante, era de 3 milhões e poucos de reais, beirava os 4 milhões. Isso. Beirava os 4 milhões. E do hospital municipal, havia um resto a pagar de cerca de 11, 12 milhões, que se resolveria, que em tese foi resolvido com a saída da OS. Que, na verdade, não chegava a ser uma dívida, mas havia uma discussão de valores que poderia fazer. Ou seja, se você somar tudo isso, nós tínhamos, no máximo, uma dívida de 16, 17 milhões de reais. Para, em 3 anos, chegar a 80, 90, 100 milhões, isso ainda porque o sindicato não levou até o fim aquela ação de 92 milhões que o sindicato havia ganho por decurso de prazo, porque a fundação perdeu o prazo de defesa de uma multa trabalhista que tinha e foi refeito esse processo, porque senão a dívida ficaria impagável. Você está dizendo assim, é possível? Esse talvez seja o grande desafio da próxima administração. Somando-se a isso, nós temos o problema da educação, que a gente tem debatido pouco. 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 A gente tem
Nós temos um problema que, pela primeira vez, desde o último ano do governo da Jô, o município não investiu os 25% em educação de obrigação condicional, que foi no final do ano passado. Nós estamos hoje com um déficit que beira 300, 400 professores. Então, nós estamos terminando uma gestão da maneira mais caótica possível, sem contar as denúncias de corrupção. Nós só estamos falando de questões administrativas. 12h21, Bobato, eu tenho que terminar a entrevista com você, gostaria de levar adiante. Amanhã, aqui no Contraponto, Enes, o ex-prefeito Paulo McDonald de Guise, nós falamos da relação do Tribunal de Contas da União, que recomenda a não candidatura de pré-candidatos pelo Brasil, porque tem alguma paga a ser feita com o Tribunal de Contas da União, e saiu do Estado. Da União, nós não tivemos a notícia de nenhum iguaçuense, muito menos daqueles pré-candidatos que estão aí se aparecendo como pré-candidatos. No Tribunal de Contas do Estado, e assim se apresentou no telefone, disse-me o Paulo McDonald, teve um problema de uma gripe muito forte, Paulo. E aí ele disse o seguinte: ô Nelson, aqui é o rei do processo, é o cara mais processado, porque eu falei, o Paulo tem 10 situações pendentes no Tribunal de Contas do Estado, que em tese, não alcançaria uma certidão negativa a poder se candidatar. Vai ter que... O Supremo Tribunal Federal diz que necessariamente a certidão negativa dos Tribunais de Contas do Estado, por si só, elas não derrubam uma candidatura. Já tem decisão nesse sentido. Sim. Aí é aquele, conforme, né? Conforme for o caso e tal, é que vai derrubar. Como é que é? Está uma a uma, nós vamos colocar aqui. E o Paulo McDonald pediu, inclusive, para vir aqui no programa amanhã. E aí eu falei, claro, evidentemente. E aí ele diz, eu quero colocar cada uma das explicações. Bobato, eu agradeço imensamente mais uma vez a tua presença aqui na Rádio Cultura. Repercute lá com os seus correligionários e ouvintes ou não? Ah, sim, sempre. Sempre, né? Sempre sai. Tá. O programa tem sempre uma excelente audiência e, por coincidência, vários dos meus amigos e apoiadores ouvem o programa quando estou aqui e quando não estou. Então, é verdade. A gente vai receber uma... Porque várias vezes eles me dão notícias do programa, porque nem sempre eu consigo ouvir, lá no Conta Ponta aconteceu tal coisa. A gente vai receber uma cantora daqui a pouco, a gente pode agendar um com o Bobá também para falar da carreira musical dele, né? Não faz isso. Não, deixem as crianças na sala. Deixem as crianças na sala. Não, eu gostei do clipe, já falei aqui, gostei do clipe lá da banda, como é que é o nome da banda lá, Bobato? Mortal. Por coincidência, sexta-feira aconteceu um fato assim, a gente tem falado poucas vezes, mas pela primeira vez, o meu filho também tem uma banda, meu filho é baterista de uma banda. Opa! E aí eles fizeram uma música da minha banda e me chamaram para fazer o vocal da banda deles, dos meninos de 18 anos, assim, bem interessante a coisa. Heavy metal. Heavy metal também. A cantora está aqui conosco já? Tá. É a filha do Coronel Xuxa. Mas eu sempre digo, não ofendo os cantores. Eu não sou cantor, eu faço vocal numa banda de heavy metal, é bem diferente dos cantores aí, que eu respeito. Pelo meu respeito com eles, eu não me considero um cantor, entendeu? O bom do heavy metal é que ele canta só com 2 ou 3 vogais, entendeu? E não precisa das consoantes, também não, né, doutor? Também não exageremos assim naquele. Com 2 vogais, 3 vogais, você faz uma música, tal, e aí vamos embora, entendeu? Tem que ter Bobato. Uma série de coisas. Depois do intervalo comercial, nós voltamos com o Contraponto da Cultura.